Essa manhã, iniciamos com a oração, né, para que o Senhor Deus nos abençoe a cada um de nós aqui presentes. Senhor nosso Deus e Pai, bendito, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para cada um de nós. Abençoa cada irmão que aqui chegaram, aqueles que não puderam chegar. Que o Senhor esteja abençoando cada um em seus lares. Continua conosco, meu Pai, por todo o dia, por todo o trabalho que temos a fazer. Que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os avisos e recomendações, é de sempre, todos nós já conhecemos, né? Temos o cuidado das máscaras, álcool gel e tudo que recomenda nossas autoridades. Chamada de adoração para a irmã Caio. Som. Bom dia, irmãos.
som e não tivemos a projeção da letra da música. Mas nós vamos resolver isso. Que nosso Deus abençoe a todos. Vamos ter agora o momento da leitura bíblica. Peço aos irmãos que todos abram suas Bíblias. Mateus 26, do 36 ao 41. Peço a todos que se coloquem de pé. Mateus 26, do 36 ao 41. Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Peço aos irmãos para repetir apenas o último, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos estar sempre em oração, para que o Senhor nos fortaleça em todos os momentos de nossa vida. Amém. Vamos ter o hino congregacional, Vigiar e Orar, o cantor cristão 162, a irmã Cátia.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agora vamos ter um momento do ofertório. Abrimos o cantor cristão 439, oração pela pátria, vou convidar a irmã Karen.
Amém. Em agradecimento aos dízimos e ofertas, eu chamo a irmã Fátima para fazer esta oração. E agora temos um momento missionário, a irmã Cátia. Bom dia, irmão. Nós estamos no terceiro domingo da nossa campanha de missões nacionais. Eu creio que os irmãos já sabem qual é o nosso tema, né? Porque Ele me amou. Vamos dizer mais uma vez? Porque Ele me amou. E a divisa se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos todos dizer? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos um acróstico da palavra amor, né, referente a essa campanha. Porque dentro da palavra amor, nós podemos tirar 4 palavras, né? Cada letra pode representar uma palavra. Então, A de amo, M de multiplico, O de oro e R de reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Estão contidas no amor, né? Porque Deus nos amou e deu seu Filho, nós amamos ao nosso Deus e amamos ao nosso próximo. É um mandamento. E nós temos a missão de levar também esse amor, multiplicando discípulos, trazendo pessoas até o nosso Deus, proclamando a mensagem de salvação. E porque nós amamos, multiplicamos, tudo também na nossa vida depende de oração. E com missões não é diferente. Nós não temos como proclamar a palavra sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de consagração, de entrega ao nosso Deus. E porque nós amamos, multiplicamos, oramos, nós também precisamos repartir aquilo que nós recebemos do nosso Deus, as bênçãos recebidas por nós, né? Nós precisamos compartilhar, assim como aquela igreja primitiva que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, em que os irmãos tinham tudo em comunhão e partilhavam. Nós devemos também partilhar aquilo que nós temos. As bênçãos que nós recebemos de Deus, elas são para serem compartilhadas. Quando Deus nos abençoa, não é só para nos abençoar e abençoar a nossa família, é para abençoar a todos que estiverem ao nosso redor. Amém? Então oremos sempre por missões, pelos missionários que estão em campo, por esta campanha. Há um alvo de 18 milhões para o Brasil inteiro. E já faz 4 anos que a Junta de Missões Nacionais lança um alvo e esse alvo não é alcançado. Mas pela misericórdia de Deus, os projetos continuam de pé. Mas não é possível avançar e investir em mais missionários, contratar mais missionários, para que possam se dedicar integralmente ao trabalho missionário, sem que haja a oferta necessária para esse investimento.
Então, oremos e contribuamos para que isso possa prosseguir e possa avançar, né? Infelizmente, nós temos um percentual pequeno ainda de igrejas que participam dessas campanhas missionárias. E a maior parte da colaboração, da contribuição para a Junta de Missões Nacionais é justamente arrecadada nesses períodos de campanha, que iniciam a partir do mês de setembro nas igrejas. Então, estejamos contribuindo e orando nesse sentido. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós não iremos cantar a música agora, para que a gente possa ajustar e ter a projeção. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, só Tu és santo e poderoso. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, não é por outro motivo, mas é para estarmos em comunhão e sentirmos a Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e adorado, porque só devemos louvor a Ti, Senhor. Ó Senhor, necessitamos das Tuas misericórdias, das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Nos transforma e nos ajuda a sermos a cada dia mais fiéis e consagrados a Ti. Senhor, que nós venhamos a fazer aquilo que é da Tua vontade para as nossas vidas, confiando que Tu estás conosco e que Tu és Senhor e que Tu nos preparas para Te servir e para fazer a Tua vontade, Senhor. Que a nossa fé, o nosso amor estejam firmados em Ti e que assim nós possamos testemunhar e proclamar o Teu amor. Senhor, Te pedimos por cada missionário que está em campo aqui no nosso país, para que sejam cobertos das bênçãos vindas de Ti, que sejam sustentados, que sejam assistidos por cada igreja do nosso país. Que cada um de nós, que cada igreja se comprometa a continuar sustentando essa obra, porque essa obra é Tua e Tu nos dás apenas o privilégio de sermos instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Dá-nos visão, abre os nossos olhos para que façamos aquilo que é da Tua vontade e que o nosso desejo seja cada vez mais fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Que Tu cresças e que nós possamos diminuir cada vez mais. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. E depois nós cantaremos a música para que os irmãos possam cantar junto conosco. Bem, nós chegamos no momento em que possamos estar atentos para ouvir o que Deus quer nos dizer para esta manhã, com a mensagem pela irmã Cleiton. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bem, irmãos, hoje eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre esperança. O que é esperança? Eu resolvi pegar algumas definições aqui, mas nós vamos nos ater à palavra de Deus. Muitos dizem que a esperança é a última que morre, mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança e Ele nunca morre. Nós vamos abrir aqui em Jó, no livro de Jó, capítulo 14, o versículo do 7 ao 9. Eu convido os irmãos para que se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus. E diz assim o versículo 7 do capítulo 14 do livro de Jó. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará
e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Os irmãos podem sentar e nós vamos refletir sobre esta palavra que não é tão pequena, mas tem um sentido amplo, não é? E essa palavra que nós lemos aqui foi proferida por um homem que se encontrava sem esperança, aparentemente. A situação, nós sabemos a história de Jó, as provas pelas quais ele teve que passar, e que neste momento aqui ele estava justamente fazendo uma comparação. Ele estava falando sobre a árvore, que há esperança para a árvore, e ao mesmo tempo ele dizendo o seguinte, no versículo 10: mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Quer dizer, para Jó havia esperança para a árvore, mas para o homem depois de morto não havia. Pelo menos é isso que ele expressa. Há uma dúvida, ele pergunta: para onde vai? Não é? O espírito do homem depois de morto. Mas nós vamos ver aqui no Salmo, primeiro, no versículo 3, uma comparação que Deus faz da vida dos seus servos, daquele que o servem, à árvore. Será, o versículo 3 do Salmo 1, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o processo do crescimento da árvore, não é? Quando ele fala aqui que há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará. Jó era um homem que a gente sabe que ele lidava não somente pelo visto, lidava não somente com a pecuária, mas também com a agricultura. Conhecia o processo de plantação, não é, das árvores. Então, eu vou citar um exemplo aqui prático da nossa vida, que antes de chegar até aqui para falar sobre essa palavra, que era uma experiência de Jó, eu resolvi observar uma árvore que eu tenho lá no meu quintal, para comprovar aqui que essa palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, que é como diz aqui a palavra. Então, nós temos um pé de castanheira lá atrás no meu quintal, e ele cresceu muito e começou assim a oferecer risco para os vizinhos que moram na parte de trás, no terreno de trás, e nós, por diversas vezes, podamos, cortamos a árvore, e todas as vezes ela crescia rapidamente. Então, nós resolvemos solicitar a Prefeitura do Recife para que providenciasse o corte da árvore. E foram até minha casa alguns funcionários da prefeitura e cortaram a árvore e deixaram só o seu tronco. Isso já faz uns 5 anos. E ainda hoje, olhando para a árvore, estava lá, ficou mais ou menos nessa altura aqui, já está com galhos bem altos. A gente já tem até que podar, meu marido fica podando direto. E eu observando durante esse período, ela seca, entendeu? O tronco seca e quando a gente menos espera, estão lá aqueles galhos florescendo, entendeu? Então é exatamente como diz aqui. Agora, por quê? Porque as raízes, né?
As raízes estão firmadas, bem firmadas na terra, e quando há o período de chuva, quando chega, aí faz com que ela floresça. E é exatamente o que diz aqui, não é? Se a árvore for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E há 5 anos isto vem acontecendo lá no quintal da minha casa. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ainda brotará, não é? Isso é algo de Deus. É uma coisa maravilhosa que Deus faz, que tem aquele poder de renovar, não é? Da árvore aquela capacidade para se renovar, mesmo quando o tronco fica velho, envelhece. O que isso tem a ver com as nossas vidas, irmã Cleide? Deus aqui fala que aquele que teme ao Senhor, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, então ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Essa aqui há uma comparação com a vida daquele que serve a Deus. Que Jó, aqui ele não entendeu, ele falou algo, mas que ele fez uma comparação aqui, mas que na época, não sei porque Deus não deu entendimento a ele, mas que foi algo que se cumpriu na vida dele, porque posteriormente ele vai reconhecer a soberania de Deus e Deus vai restaurar a vida de Jó. Agora, nós estamos vivendo momentos, não é? Que só se fala na pandemia e que tem sido um terror, um inimigo invisível, e que nós, servos de Deus, nós já temos a consciência que o nosso inimigo sempre foi invisível, não é novidade esse inimigo invisível. É um inimigo invisível, mas que se manifesta através das coisas visíveis, não é? Nós não podemos vê-lo. Jó, aqui no capítulo 1, estava como nós aqui, reunido em oração, buscando a Deus. Será que eles viram que tinha o diabo lá rondando e espreitando o que eles estavam fazendo, que depois subiu lá e foi falar com Deus? Eu acredito que ele não viu, assim como nós aqui não vemos. Pode estar aqui os servidores dele aqui no nosso meio, nos espreitando, não é? E nós não podemos vê-lo. Espreito sabendo, só Deus sabe o que pode estar armando contra nós. E contra mim, então, que estou tendo aqui a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, que eu acho uma grande responsabilidade, entendeu? Já pedi aqui, ó, a couraça da justiça, o capacete da salvação aqui a Deus, para me proteger contra as investidas, porque contra inimigo invisível só Deus pode nos guardar, não é? E nós estamos hoje lutando contra esse inimigo, e eu quero dizer aos irmãos que neste período onde tem se tocado o terror, pessoas ficam em casa, pessoas depressivas, eu quero dizer que esse Deus que nós servimos tem operado milagres na nossa vida. Operou um milagre na minha vida, sabe por quê, irmãos? Porque eu não fiquei tremendo, depressiva em casa, com medo do coronavírus, não. Eu fiquei crendo e estou crendo no Deus que nos trouxe até aqui, que nos tem mantido vivos, entendeu? E Deus tem honrado, irmãos. Eu não vou contar aqui agora as bênçãos que Deus nos deu para nós, tem dispensado para nós em meio à pandemia, onde tudo parece difícil, onde o desemprego aí, a taxa do desemprego está altíssima, é questão de milhões de desempregados. E Deus está onde pessoas que são, assim, têm problemas e que são mais sensíveis a esse vírus estão sendo curadas. Maior é o número de curados do que dos que morrem, entendeu?
Então, diante de todo esse quadro, Deus tem operado milagres. É por isso que eu estou falando aqui de esperança. Deus tem agido aonde não há esperança. Deus tem operado. E nós vamos ver aqui sobre esperança. Nós vamos abrir em Romanos capítulo 8 e o versículo 24, nós vamos ver um exemplo de esperança. Romanos 8, 24, que diz assim: pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Olha que pergunta interessante, irmãos. Quem é que espera por algo que já tem? A gente já está vendo, já tem nas mãos. Vai esperar o quê? Mas a esperança é justamente naquilo que a gente não vê, conforme ele diz aqui, o apóstolo Paulo. É naquilo que nós não podemos ver, mas podemos crer. Esperança exige perseverança. Se não perseverar, não há esperança. Porque nem sempre o quadro que nós vemos é de acordo com o que nós esperamos. Aliás, na maioria das vezes não é, né, irmãos? Na maioria das vezes não é. Entendeu? Nem sempre é como a gente vê, mas mesmo quando tudo está contrário ao que nós esperamos, ao que nós queremos, nós devemos continuar esperando. Esperando no Senhor, esperando no nosso Deus. Não foi diferente com Jó, irmãos. Jó é um exemplo que passou por todos os processos na vida. No início ele glorificou, depois ele reclamou. Aqui mesmo ele está contendendo com Deus. Ele chega a dizer: Senhor, mostra qual foi a iniquidade que eu cometi para estar passando por isso. Ele chega a ver em Deus o inimigo dele. Jó chega a ver em Deus o inimigo. E isso, graças a Deus, que Deus conhece as nossas limitações, os nossos limites, porque Deus não condenou, não censurou Jó por causa disso. Ele conhecia o limite de Jó, assim como conhece o nosso limite, não é? Ele sabe que quando os nossos recursos falham, a nossa tendência é desanimar. E a prova de Jó só ele aguentou. Eu não suportaria. Acredito que os irmãos também não. Só ele, que perdeu tudo. Mas ele chega em Jó, capítulo 42, nós vamos ver. Depois que ele passa por todo o processo de argumentar com Deus, porque ele não aceitava, a situação estava se prolongando, o tempo passando e a coisa só piorava. Ele chega a dizer que estava podre, ele devia estar com as carnes podres, porque aqui a palavra de Deus diz que ele estava com a carne podre, não é? Entendeu? Estava apodrecendo vivo, ressecando, como a árvore quando é cortada. Então, ele acha que não há esperança para ele. Mas aí, depois de todo o processo que ele passa de argumentar com Deus, Jó reconhece a soberania de Deus. E é quando ele chega para Deus, em Jó 42, o versículo 2 diz assim, o primeiro diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, depois dele argumentar, de dizer ao Senhor: por que tu me tratas como inimigo? Quais foram minhas iniquidades? Chega um momento em que Jó parece até, se fosse nos dias de hoje, dizia que ele estava depressivo, porque ele fica muito desanimado. Mas aqui no versículo 1 do capítulo 42, ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Isso é uma constatação, irmãos, de que Deus realmente é soberano.
que todo o poder está em suas mãos. E Jó, depois de passar todo o processo, então diz a Bíblia, diz a palavra de Deus ainda aqui, ele fala o seguinte, no capítulo 5, ele também chega a uma outra constatação, que era onde Deus queria que Jó chegasse. Entendeu? Deus não permitiu aquelas provações na vida de Jó, porque Jó estivesse em pecado. Pelo contrário, o próprio Deus deu bom testemunho de Jó. Deus permitiu porque queria que Jó tivesse intimidade com ele, adquirisse intimidade. E aqui no capítulo 5, Jó chega no ponto que Deus espera. Quando ele diz, no versículo 5 do capítulo 42, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Isso chama-se conhecimento pessoal, relacionamento íntimo com Deus. E infelizmente, irmãos, é só nesses momentos que a gente realmente conhece a Deus. A gente só conhece a Deus intimamente quando tudo falha na nossa vida. Que o poder de Deus se manifesta aí sim. Foi assim com Abraão, que Abraão também não podia ter filhos, Sara não podia gerar filhos. E Deus fez a promessa a Abraão. E Abraão esperou, aguardou, Deus cumpriu a promessa. Sara perdeu a paciência. Mas Deus ainda assim cumpriu a promessa, porque o que Deus promete, Ele cumpre, independente da nossa fidelidade. Entendeu? Às vezes se diz assim, não, porque se você não crer, se você falhar, Deus não vai cumprir. Isso é conversa, irmãos. Aqui a Bíblia diz que a fidelidade de Deus é grande para conosco, e que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não nega a si mesmo. Então esse negócio, não, só Deus só abençoa se andar direitinho, se for infalível. Aí quando a gente vê aqui na Bíblia, não tem nenhum servo de Deus infalível, porque a gente vê que Abraão recebeu a promessa, mas não creu. Creu a princípio, mas com o passar do tempo, ele aceitou a solução de Sara, não é? Mas Deus ainda assim cumpriu, porque Deus tinha um plano com a vida de Abraão. E aqui na vida de Jó não foi diferente. Depois que Jó passa por todo o processo e que estava chegando ao seu limite, porque Deus conhece os nossos limites, sabe até onde a gente pode suportar, e Ele não dá mais do que nós podemos suportar. E quando Deus viu que Jó estava chegando no ponto, no seu limite, Deus respondeu a Jó, tirou as dúvidas de Jó, e Jó reconheceu a soberania de Deus, passou a ter um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento mais profundo, porque às vezes a gente ora. Jó é um exemplo disso, um homem que realmente Deus deu testemunho, mas não sei porquê, pelo jeito Deus queria algo mais de Jó. É aqui. A experiência de Jó comprova isso. Ele queria algo mais e precisou, meu Deus, Jó passar por todo esse processo para poder dizer que conhecia Deus de ouvir, porque alguém falou de Deus, deu testemunho de Deus para Jó. Mas depois do processo que ele passou a conhecer Deus intimamente. Ele e Deus, aquele relacionamento, aquela parceria, né, irmãos? E lá no Salmo 103, os irmãos abram aí no Salmo 103, nós temos Salmo 103, aí diz aqui o Senhor que Deus, que como um pai, 103:13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E o Senhor se compadeceu de Jó. Deus
se compadeceu de Jó e restaurou a vida de Jó. Essa semana, eu vinha com meu marido ali pela cidade, nós fomos resolver alguns assuntos e nós passamos num local chamado Beco do Estudante. Não sei se os irmãos conhecem, ali na Conde da Boa Vista tem um Beco do Estudante. E nós lembramos de fatos de anos e anos atrás. Eu fiquei lembrando do meu marido com nossa filha aqui no ombro. Tinha extraído 2 dentes e carregando a nossa filha aqui no ombro, porque a gente estava no sol quente, já tinha andado muito. E para poupá-la, ele carregava ela aqui no ombro. E acontecia também isso com o meu filho. Aí quando eu lembrei disso também, aqui no Salmo 103, quando diz que como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece daqueles que o temem. E eu fiquei lembrando que o pai que ama, o pai responsável, e que ama o filho, ele cuida, ele se preocupa, tanto o pai como a mãe, às vezes se for preciso dar até a vida pelos filhos. E eu me lembrei dessa cena do meu marido carregando, e aquele relacionamento de confiança, tanto cuidado dele, porque estávamos andando no sol quente já há muito tempo, e ele queria poupar, ela era pequenininha, tinha 1 ano ou 2, tinha uns 2 anos, e também a confiança da criança, irmãos. O que eu quero mostrar aqui, comparar o nosso relacionamento com Deus. Porque a confiança dela, porque ela aqui, se ele tropeçasse com ela nos ombros, ela poderia ser atirada e seria a primeira que se arrebentaria. Mas criança não pensa nisso, sabe por quê, irmãs? Porque confiam. Isso chama-se um relacionamento de confiança. O filho confia no pai e sente segurança com o pai. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento de inteira confiança, de se entregar. E mesmo que a gente se preocupe, porque a gente se preocupa, a gente vê que os servos de Deus não eram diferentes de nós. Tinham as mesmas falhas humanas que nós temos também, de chegar muitas vezes, duvidar, questionar, mas que nós não deixemos de crer no milagre, mesmo na nossa fraqueza, na nossa pouca fé, mas nós precisamos crer no milagre. Irmãs, Deus fez um milagre na minha casa esses dias, entendeu? Porque nós não criamos esta árvore aqui que falam, estou falando da árvore cortada, lembrando da situação lá na minha casa, que a gente não achava que tivesse jeito, eu não acreditava que tivesse jeito, mas eu continuava orando, mesmo que a gente pense que não tem jeito, devemos continuar orando e crendo, que Deus muda, que Deus conhece os nossos limites. Quando a gente acha que não vai acontecer, esse Deus é tremendo, irmãos, é o de repente de Deus que eu gosto de falar. O de repente de Deus, né, Paulo? É o de repente de Deus nas nossas vidas, que o homem não entende, entendeu? Só Deus, só nós que passamos por isso é que entendemos. E interessante é que esta semana, por causa dos meus cabelos, que estavam ainda mais coloridos do que estão agora, aí o irmão olhou para mim e ficou assim, o irmão que me conhece há muitos anos. Graças a Deus, eu sou grata a Deus porque ele me parou, porque eu gosto disso. Se tiver dúvida, alguma dúvida comigo, venha a mim e pergunte. Não fique por aí, porque a irmã assim me julgando. Isso aqui é errado, que Deus não se agrada disso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vai ao teu próximo. E eu gostei, glória a Deus pela vida dele, que Deus abençoe ele, porque ele parou, olhou para mim. Como está, irmã? Eu estou bem, irmão. Continua caminhando. Com certeza, irmã. Irmã, porque nesses dias, pois é, irmão, continuo caminhando. Porque eu estou vendo sinais de que Jesus a qualquer momento pode voltar e arrebatar a sua igreja. Entendeu? As coisas que estão acontecendo mostram isso, são sinais. Jesus mandou a gente prestar atenção nos sinais do tempo. E ele achou que eu estava desviada. E eu não fico zangada não, irmãos. Porque sou eu que quero isso. Não quero que ninguém me tenha como uma santa.
me colocar no lugar de Deus. Eu não aceito isso. Entendeu? Se alguém duvida da minha integridade, eu tenho um Deus que fala por mim. Entendeu? Eu tenho um Deus que fala por mim. Eu disse a Ele que eu continuo adorando a Deus. Aliás, estou buscando mais do que nunca, eu e Ele. Deus e eu e Deus. Durante essa pandemia, aproveitei para rever minhas prioridades e me aproximar mais de Deus. Mas eu não preciso falar isso para mim, né? Se Ele quiser, Ele prova. Se Ele continuar duvidando, achando que eu menti, que eu não estou buscando a Deus, que eu não estou mais nos caminhos do Senhor, o meu Deus, que me conhece, que me sonda, que me conhece, que prova os meus pensamentos, se Ele quiser, Ele pode mostrar que Ele continua sendo um Deus poderoso na minha vida, independente da cor dos meus cabelos, da roupa que eu uso, Ele continua comigo, porque quem tem que ser glorificado é Ele, entendeu? Eu passei já por um período que as pessoas ficaram com uma imagem de mim que eu fiquei preocupada, e aí eu resolvi mudar, entendeu? Porque a honra e a glória é para Deus. Quando eu vejo que alguém está querendo me exaltar, praticamente me botar no altar, é quando eu procuro despistar, porque eu não aceito a glória. A honra e a glória é para Deus. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, como qualquer um aqui, sujeita a falhas, então eu não posso aceitar a glória que é de Deus. Aí por isso eu percebo, às vezes as pessoas me olham assim, uma hora eu estou com o cabelo marrom, outra hora está cacheado, entendeu? Mas isso é comigo e Deus. Entendeu? Se Ele quiser provar para alguém que Ele está na minha vida, que Ele age e opera com poder, entendeu? O poder dele se manifesta. Muitas vezes me mostra coisas que olho nenhum pode ver, mas que Ele sonda e vê e Ele me mostra. Se Ele quiser, Ele prova. Se Ele não quiser, entendeu? Então, irmão, mas voltando para a nossa lição, que é sobre esperança, nós, nesta manhã, precisamos refletir sobre esta palavra, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Um momento onde há muita gente depressiva, muita gente sem esperança, sendo atingida por essa pandemia, pelo fique em casa, entendeu? Tem aqueles que estão aproveitando para se divertir, principalmente os que ganham para ficar em casa, estão aproveitando, mas tem aqueles que realmente estão aproveitando para buscar Deus, não é? Eu acredito que os soldados de Cristo estão na presença dele. A prova é essa aqui, não é? Que nós estamos aqui como soldados, buscando a presença de Deus, e porque precisamos nos revestir, precisamos nos fortalecer na graça e no poder de Deus. Então, irmão, que nesta manhã Deus nos abençoe, renove as nossas esperanças nele, porque dele é que vem a nossa salvação, dele é que vem o nosso socorro e a nossa providência. Amém? Que Deus nos abençoe. Maravilhosa a mensagem da irmã, né? Sobre a esperança. E chegamos ao final do culto dessa manhã. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui chegaram, que possam voltar para seus lares em paz. E à noite, aqueles que puderem retornar à casa do Senhor, né? Para juntos ter mais um culto na presença do Senhor. Agora temos a oração final e logo após o pós-lúdio estamos encerrando o culto desta manhã. Vai? Boa noite. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito, louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por mais uma vez, pela tua infinita bondade em nossas vidas, Pai, por nos conceder mais um dia na tua presença, um dia na tua graça, que o Senhor possa estar conosco por todo o dia de hoje e também que a
noite retornamos, Senhor, à tua casa. Nos leve em paz para nossos lares. Abençoe também cada um dos irmãos que se encontram em seus lares neste momento, também em comunhão contigo, Senhor. Nos leva em paz. Em nome de Jesus. Amém.
essas duas aqui, ó. Parabéns.